Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz a todas. Sexta-feira Santa, sexta-feira onde o Senhor se entrega na cruz, sexta-feira da experiência da morte, sexta-feira da experiência do jejum, da abstinência, porque nos encontramos com o Autor da vida, como aquele que livremente se entrega. E assim como a ovelha vai ao matadouro sem nada dizer, ele se entrega. Falávamos no episódio de ontem sobre o sentido da quinta-feira da ceia do Senhor, que Jesus se esvazia de Deus, como Filipenses capítulo 2, São Paulo descreve, para se entregar-se num projeto de salvação, de reintegrar o homem ao projeto de Deus, de devolver ao homem a dignidade de filho de Deus. Acontece que isso acontece. Há um preço de sangue. Há um preço da sua própria carne entregue à morte. E aqui é claro que, enquanto morte existencial, morte humana, morte segundo a carne. Para vencer tudo aquilo que o mal destruiu no homem, na sua carne, na sua forma de ser, na sua forma de agir, e, portanto, em tudo aquilo que impede o homem de chegar à salvação, Jesus, na sua carne humana, ele o reintegra, o ressignifica e o devolve ao Pai. Nesse sentido, para a Sexta-feira Santa, alguns pontos são importantes para a gente bem perceber, bem celebrar e bem rezar esse dia. Primeiro, Jesus vai a Jerusalém para cear com seus apóstolos, e naquela ceia ele já demonstra o que ali vai fazer, se faz o que serve, o escravo de todos, lhes lava os pés, lhes dá o pão e o vinho como seu corpo e sangue, mas ali ele é entregue, ele é traído. Ele é aquele que, para viver bem a sua Páscoa, se entrega por amor. Mas eis que um daqueles que é objeto literal do seu amor, porque caminhou com o Senhor, o entrega. E essa entrega faz com que ele seja levado e entregue aos líderes religiosos, que o acusa de blasfêmia. Porque dizia a eles, ele se fez filho de Deus. É interessante perceber que esses líderes religiosos não perceberam que ali estava o grande Messias. Aquele mesmo anunciado por Isaías, capítulo 7, versículo 14, quando diz que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Mais do que isso, como o profeta Zacarias também profetiza, é aquele que vai vir de novo salvar a Israel. É aquele que de novo vai reintegrar a dignidade aos filhos de Deus. Não como eles esperavam. E talvez seja essa a grande decepção desses líderes religiosos, porque eles aguardavam um tipo de resposta que Jesus não veio dar. Eles aguardavam uma força, um profeta, um Messias que viesse guerreando, combatendo o Império Romano e os expulsando de Israel, especialmente de Jerusalém, trazendo de volta uma dignidade apenas humana. Mas Jesus não veio só trazer essa dignidade humana de uma forma diferente, como veio salvar, como veio reintegrar essas pessoas. E por isso essa decepção, e por isso essa verdadeira forma de condenar alguém chamando de blasfêmia.
Talvez também nós, irmãos, hoje, Sexta-feira Santa, precisamos refletir quando nós também não reconhecemos Jesus. Também quando nós, enquanto cristãos, condenamos Jesus. As nossas práticas, especialmente na igreja, enquanto filhos de Deus, nessa relação com o mundo, uma relação que é um pouco caotizada, tendo em vista as grandes problemáticas não resolvidas, porque se procura resolver com o ódio. A única força que é capaz de mudar o mundo é a força do amor. Por isso que a morte de Jesus na cruz é a paixão, é o amor. Mas não é um amor que é apenas dito, mas é um amor que é vivido, experienciado, na entrega derradeira, na entrega total. Não é um amor que vive apenas com gestos, apenas com palavras, mas é um amor concretizado na sua carne, no madeiro da cruz. Chama também a atenção que pela manhã, esses líderes religiosos que haviam planejado essa morte, que o condenaram, o levam a Pilatos. Eles não têm autoridade para condenar Jesus. Eles estão sob o Império Romano. E ao levar a Pilatos, Pilatos o interroga. Pilatos mantém com Jesus um certo diálogo, mas o diálogo é cessado quando o próprio Pilatos não reconhece motivo para crucificar, para matar Jesus. Mas eles não satisfeitos, e faz a insurgência do povo. Aquele povo quer matar Jesus. E talvez aquelas pessoas também o querem matar, porque Jesus dizia ser Filho de Deus, que viria restaurar Israel, como há poucos dias ele dizia, em 3 dias iria destruir o templo e iria o reconstruir no 3º dia. Mas as pessoas não compreenderam. Talvez as pessoas não compreendam, nem eu e nem você, tampouco, compreendamos aquilo que se chama os sinais dos tempos. Os próprios sinais que a cada tempo Deus dá do amor pela humanidade, mas também da necessidade da mudança de vida. A abstinência, o jejum de hoje, é para completar aquilo que durante a quaresma já o fizemos. Preparar o nosso coração, o nosso corpo, a nossa alma para esse encontro com Deus. Não um encontro que precisará que a gente vá para a morte, porque até a morte foi vencida, mas é aquele encontro mesmo que é fruto de uma vida em Deus, fruto de uma caminhada cristã, fruto de uma vida entregue, totalmente esvaziada daquilo que nos aprisiona para longe de Deus. E eu poderia mesmo dizer, os nossos egoísmos, as nossas feridas, os nossos traumas, os nossos medos. É bem verdade que a pandemia aí está, e essa pandemia, para muitas situações, parece não ter resposta dentro do campo lógico, dentro daquilo que a gente chama de conhecimento científico. Mas eu posso afirmar, nos auges dos meus 40 anos, que não existe em Deus a maior resposta que a cruz. Se essa pandemia aí está, e infelizmente e com muita tristeza tem levado alguns, ou tem levado muitos, amigos, familiares e parentes, a resposta de Jesus é que a morte não tem a última palavra. Ela foi vencida no madeiro da cruz. Ela recebeu um outro significado. É a vida eterna que chega para nós cristãos. Por isso mesmo Jesus ele é julgado, não por aquilo que ele decepcionou simplesmente nas pessoas, porque não há decepção. Ele sempre deixou claro que iria morrer para resgatar e por amor. O que talvez levou Jesus mais ainda à cruz foi a falta de percepção das pessoas de que estavam diante do Messias. Porque muitas vezes, inclusive o Evangelho referenda, as pessoas estão com o coração fechado. As pessoas não conseguem compreender e além daquilo que os olhos veem, as mãos tocam, o nariz cheira.
É triste falar assim muitas vezes, que nós cristãos também somos assim. Quem sabe alguns mudam de religião constantemente porque buscam um Jesus vitorioso, um Jesus somente humano e que, por assim dizer, ao usar a minha fé, ele é obrigado a me dar coisas materiais e riquezas humanas. E Jesus vem exatamente colocar isso em xeque, quando anuncia que o reino dele não é daqui, quando anuncia que morrerá, mas ressuscitará ao terceiro dia. E mais do que isso, a proposta de Jesus é a própria proposta do Pai, que lá na criação, ao criar Adão e Eva, os criou para a felicidade eterna. É essa felicidade que agora é devolvida por Jesus e que muitos de nós não entendemos. Eles não entenderam. Pilatos manda Jesus para Herodes, porque descobre que Jesus é da Galileia. E também lá Herodes o interroga, e também lá Herodes diz que não é ele, não se trata dele, e nem tampouco viu algum motivo para condená-lo. Ele é devolvido a Pilatos. E aquelas pessoas ainda estão insurgidas, inflamadas. Aquelas pessoas estão, por assim dizer, preparadas para matar o Senhor. Porque não só a decepção se junta a tudo isso, mas também a falta de compreensão de que Deus ele age na história humana de uma forma totalmente diferente. O inimigo entra na história humana sem convite, mas o Senhor Deus só entra onde é convidado. É preciso que o convidemos para entrar em nossas vidas, para fazer parte da nossa casa, para na intimidade do nosso lar, ele ser Deus, que atua, que salva e que ressignifica todas as coisas. Esse é o Deus que cremos, capaz de transformar todas as coisas. Mas isso só será possível quando você e eu quisermos. Pilatos não tem saída. O povo está inflamado. O medo de uma verdadeira carnificina faz com que Pilatos lave a mão. E ao lavar as mãos, covardemente, ele entrega Jesus à morte. Lavar as mãos é como se dissesse: reconheço que esse homem não tem crime, mas deixarei que vocês façam aquilo que estão pedindo. Se está sobre a minha autoridade, eu o mato, eu o crucifico, mas eu sou inocente do sangue deste homem. É muitas vezes quando nós nos calamos diante de tantas injustiças, diante de tantas ilegalidades, diante de tantos momentos onde deveríamos profeticamente falar e muitas vezes nos calamos. Então a multidão está eufórica. Pilatos condena Jesus. E várias vezes na narrativa da paixão hoje iremos ouvir: crucifica-o, crucifica-o. Jesus é crucificado no Gólgota, junto a 2 ladrões. A tradição inclusive chama um deles de bom ladrão, porque ao ser insultado pela multidão, pelos soldados, por aquelas pessoas que estão com o coração cheio de mágoa, de ódio, de rancor, crucificam o Salvador. E ao crucificarem e ao blasfemarem contra ele, dizendo todo tipo de vergonhas palavras ou de vergonhosas palavras, fazendo construções e ilações tristes, porque não bastava crucificar o Senhor, era preciso blasfemar contra ele. Batiam na cabeça o bom ladrão, o intitulado bom ladrão, ao ver os insultos que também o outro fazia, ao dizer: se és mesmo filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti e a nós. O bom ladrão diz: não, nós temos culpa daquilo que fizemos, este homem é inocente. Lembra-te, Jesus, de mim quando estiveres no teu paraíso. E a resposta de Jesus, canonizando o primeiro santo, aquele que foi canonizado pela própria boca do Salvador: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É a resposta que Jesus dá nesse momento tão triste, onde tantos irmãos morrem. Estão com ele na casa do Pai, estão com Jesus na glória do céu. E pela fé nós cremos que isso é uma verdade de fé. Verdade de fé que só tocamos com a própria fé.
não tocamos com os olhos e não tocamos com as mãos. E queira Deus que nós todos um dia possamos tocar essa realidade. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É a resposta de Jesus para todos aqueles e aquelas que aguardavam no Sheol, que aguardavam lá no seio de Abraão, que aguardavam na mansão dos mortos, que aguardam lá no purgatório, que aguardam o momento derradeiro e vitorioso do encontro definitivo com Deus que salva, com Deus que é capaz de mudar a morte em vida plena. Morte esta vencida no madeiro da cruz. Por isso mesmo Jesus canoniza aquele ladrão, mas não chama atenção que é mediante o seu arrependimento, que é mediante o seu voltar para Jesus. A graça da salvação aconteceu àquele bom ladrão, porque ele olha para Jesus, ele percebe quem é Jesus, ele faz uma adesão com a sua fé ao Salvador que ali está. Também nós, para participarmos de sua vida verdadeira, da sua vitória sobre a cruz, da sua vitória sobre a morte, precisamos também nós olhar para Jesus e crer que ele tem o poder da vida de vencer a morte, de vencer a dor e de vencer todas as amarras humanas que nos leva para longe de Deus, que nos leva para longe de Jesus. Por isso é importante, assim como esse bom ladrão, dizermos para o Senhor: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Ou como nós dizemos mais no popular: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. É esse o projeto de Jesus, que lá pelo fim das quase próximas 3 da tarde, dá um forte grito: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? É o esvaziamento total. É o esvaziamento total de Deus encarnado e que entrega o seu Espírito. E diz o texto bíblico de Mateus 27, que o véu do templo se rasga de alto a baixo. Diz o texto bíblico de Mateus, que o véu, ao se rasgar de alto a baixo, algumas pessoas viram alguns dos seus saindo dos cemitérios, vivos, ressuscitados. E aquilo tudo para dizer, aquele terremoto que fez com que essas pessoas saíssem do túmulo, o véu do templo que se rasga de alto a baixo, é Jesus que se encontra na mansão dos mortos, que no sábado do silêncio, da espera, Jesus desce para resgatar todos aqueles e aquelas que aguardavam a vinda do Messias, do Salvador, daquele que iria enfim vencer a morte e trazer a vida. Jesus, ele vem para esse projeto de resgate, resgate ao preço de cruz, resgate ao preço do seu corpo e do seu sangue. Por isso mesmo, Jesus dá a maior prova do amor de Deus por nós. Gratuitamente no Gênesis ele nos cria, gratuitamente ele bola um projeto de redenção e salvação, concretizada na pessoa de Jesus. E eu poderia mesmo acrescentar, daqui a pouco, 40 dias depois, celebrando o Pentecostes, o Pai não se contenta simplesmente em vir na pessoa de Jesus e salvar, mas ele mesmo manda o Espírito Santo Paráclito, para que tenhamos a graça de novo continuar peregrinando rumo a ele. Portanto, meus irmãos, 3 coisas importantes para nós refletirmos, resumindo tudo isto nesta sexta-feira da dor, da agonia, mas também da vitória sobre a morte. Primeiro, é a maior prova do amor de Deus por nós, e não haverá maior prova de amor do que dar a vida por aqueles que se amam. Foi Jesus quem o disse. Segundo, nada disso foi em vão. O projeto de Deus será concreto na sua vida, na minha vida, quando a gente permitir que Deus seja Deus. Permitir que o Senhor Deus faça em nós aquilo que Ele bem quiser e entender. Afinal, nós rezamos no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade. E por fim, sem a Sexta-feira Santa não haveria salvação. Nós precisamos ser salvos. E essa necessidade da salvação só ocorre porque Jesus se entrega por amor a mim, por amor a você, por amor à minha família, por amor à sua família.
por amor à humanidade. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.